Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje eu vou tratar de livros para o estudo da literatura brasileira. Não se trata de obras de literatura, tá? Para você que quer ler autores brasileiros, não. Este vídeo é voltado para pessoas que querem conhecer nossa literatura como estudiosos, para aquele que quer tomar a literatura brasileira como objeto de estudo. Aqui no canal eu já tenho vídeos, acho que uns 2, indicando obras literárias e certamente farei outros vídeos assim futuramente, mas hoje é mesmo para o estudioso. Inclusive, trarei 2 obras que acabaram de ser publicadas, na verdade que voltaram aos catálogos, né, das editoras recentemente, uma delas há vários e vários anos fora de catálogo, então o vídeo vai estar bem bacana. Como eu sempre faço, deixarei aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para cada uma das obras que eu citar ao longo do vídeo, né, e que estiverem disponíveis para compra. Nem todos estarão, mas a maioria delas estará sim, e é uma oportunidade de você conhecer esses livros e ao mesmo tempo ajudar este canal a continuar produzindo conteúdo educativo aqui no YouTube. Se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Vou começar trazendo já um livro que está voltando ao catálogo, no caso ao catálogo da editora Global. Trata-se deste monumento chamado A Literatura no Brasil, de Afrânio Coutinho. Eu já tinha falado para vocês do meu sentimento de tristeza, porque esta coleção estava incompleta na minha biblioteca. Eu reajustei aqui a posição da estante, mas em vídeos mais antigos vocês viam aqui a coleção neste formato aqui, né, nesta identidade visual, e faltando o volume 3, que é dedicado ao romantismo, e o volume 5, que é dedicado ao modernismo. Tinha todos os outros volumes. Qual não foi minha surpresa quando eu vi que recentemente a Global trouxe novamente para o seu catálogo. É possível que você a adquira por meio de um box, né, já com todos os 6 volumes da coleção, ou que você adquira os volumes avulsos. Eu preferi fazer assim, porque eu já tenho os outros 4, né? Então eu vou primeiro adquirir primeiro o 3, depois os 5 que eu não tenho, e depois aos poucos eu quero ir substituindo os outros, porque eu quero ficar com tudo uniforme ali. O novo projeto, ele é bem mais bonito, assim, a capa, né? Bem mais bonita que a capa do anterior, até porque tem imagens aqui, pinturas, etc., que dizem muito respeito à época que está sendo tratado no livro, né? Os temas do romance, aqui no caso volume 3, dedicado à era romântica da literatura brasileira. Este livro é tão bom que merecia um vídeo específico só falando da coleção. Aqui, quando você abre isso aqui, a primeira coisa que você tem acesso é o plano da obra, né? O plano dos 6 volumes, e olha, é uma coisa monumental. Por que eu gosto tanto deste livro? Primeiro pela abrangência, mas também por uma coisa curiosa. Afrânio Coutinho não é o autor do livro, da coleção, né, dos 6 volumes. Ele é o coordenador, o diretor. Ele escreve vários textos, vários capítulos, mas ele chama uma série de estudiosos para contribuir com a obra. E aí você tem aqui vários nomes importantes dentro dos estudos literários aqui no Brasil, da época, né, em que a obra foi escrita, é uma obra ali do meio do século XX. Então ele traz esses autores, e autores de filiações teóricas e principalmente ideológicas, que é muito curioso, bem distintas, e ele traz tudo isso para esse livro, né, o que mostra sua influência, a importância que Afrânio Coutinho tinha para congregar todos esses estudiosos numa obra só. Então isso aqui é uma obra fundamental. Eu vou deixar aí passando o sumário, passando algumas coisas, né? Para você entender o plano da obra, os 6 volumes, você tem que parar e dar uma sentada, assim, dar uma analisada. Mas é uma coisa muito interessante. E com certeza você adquirindo não apenas este, volume 3, mas todos os volumes, você vai sair do estudo dessa obra com uma visão muito ampla, muito rica, muito profunda do que é a literatura brasileira.
dos principais autores, das principais tendências, do contexto histórico em que as obras se situam, né, em que as obras se situaram. Enfim, é uma riqueza esta coleção. Infelizmente, a Editora Global, né, que fazia tempo que nós estávamos sem essa edição aqui disponível nas livrarias, ela traz novamente aqui com uma capa muito bonita, um projeto gráfico muito bacana, claro, né, mantendo a estrutura interna da obra. Outro livro que voltou recentemente para as livrarias é este aqui, Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira, de Otto Maria Carpo. Depois vocês colocam aí nos comentários se querem que eu faça um vídeo específico. Também para você entender um pouco da estrutura disso aqui, é bacana você parar e estudar. Eu já ouvi falar muito, alguns professores meus citaram, já vi vídeos aqui no YouTube também citando o livro, mas eu ainda não tinha entendido o que ele era, como que ele tratava as obras, só mesmo pegando o livro e analisando foi que eu entendi. O interessante deste livro aqui é que ele não traz comentários profundos sobre os autores. Então você não vai encontrar aqui um capítulo de várias páginas sobre José de Alencar, como você encontra aqui no livro de Afrânio Coutinho. Não, o que é que você encontra neste livro? Quando você vai pesquisar José de Alencar, na página específica você encontra uma breve biografia, bem breve mesmo, do autor, uma bibliografia do autor, né, ou seja, os livros que ele publicou, tudo que ele publicou em vida, as edições, muitas vezes ele apresenta a edição, mais de uma edição, né, inclusive, se teve a obra completa, se não teve, quem organizou. Depois ele trata um pouco da importância daquele autor, bem brevemente, um parágrafo curtinho, tá? Em muitos casos apenas uma ou duas linhas. E aí vem a bibliografia sobre o autor, ou seja, o que é que foi estudado sobre esse autor até o ano em que ele escreveu isso aqui. Otto Maria Carpo é um autor que contribuiu muito com a literatura brasileira, os estudos, né, sobre literatura aqui no nosso país. Ele viveu também ali ao longo do século XX, com uma atuação muito forte, ali na metade mesmo do século XX. Então, esta obra ela foi escrita ela foi concluída, né, em 1957. Então, tudo que foi escrito sobre determinado autor até 1957, ele compila aqui. Além disso, nós temos as histórias da literatura brasileira, também tem isso, né? Não é só o que os autores publicaram, a literatura, né, as obras literárias, mas também os estudos sobre a literatura brasileira. Quais foram as histórias já publicadas da literatura brasileira? Ele pega lá desde a primeira, de que se tem notícia, até a mais recente, né, que no caso foi, na época dele, a formação da literatura brasileira, de Antônio Cândido. Lá no fim tem uns apêndices, que são ensaios, né, textos, estudos curtos de Carpo sobre a literatura brasileira. São 7, 8 textos. É uma obra a partir da qual você pode estudar literatura brasileira muito pouco. O objetivo é principalmente trazer uma bibliografia a partir da qual você vai buscar leituras, porque é o trabalho de todo especialista. Você que ainda não entendeu o porquê, né, disso aqui, na minha tese de doutorado, eu tive 2 problemas, né, quando eu fui pesquisar as obras que eu estou estudando. São 2 obras, são 2 romances, A Bagaceira, de José Américo de Almeida, e Torturado, de Itamar Vieira Júnior. 2 problemas. O primeiro, com relação à Bagaceira, é pegar tudo que foi escrito sobre a obra, o máximo que eu puder, na verdade, né? Tem alguns textos muito conhecidos e ainda disponíveis, tem alguns textos desconhecidos e já não disponíveis, então é o primeiro problema que se apresenta. O segundo problema, Torturado, que é uma obra recente, então não tem tanta coisa. Então são 2 problemas que o estudioso tem. Quando você vai estudar um autor já canônico, né, que é o caso de José Américo de Almeida, né, A Bagaceira, ou seja lá quem for, Manuel Bandeira, etc., é importante que você vá em busca dos estudos que precederam o seu, para que você, claro, entenda a relevância da sua pesquisa. Se você vai falar uma coisa que 20 pessoas antes já falaram sobre aquele livro, sua pesquisa perde um pouco em termos de relevância, né? A menos que você fale sobre um viés bem interessante, novo, etc. Ao mesmo tempo, se você descobre que ninguém estudou aquilo que você quer estudar, já é uma oportunidade. Ou mesmo para você, dialogando com esses autores,
você chegar a um determinado ponto. Às vezes o que alguém diz não necessariamente é o que você vai estudar, mas é o que desperta o que você vai estudar. Entende? Então esse trabalho é fundamental. Essa obra aqui de Carpo, ela serve para isso, para que você vá em busca dos estudos sobre os autores. Não daria para ele trazer todos esses estudos aqui, óbvio, né? Óbvio. Mas ele elenca para você ir atrás, entende? Então, não é um livro para você estudar a literatura brasileira a partir dele, mas é para lhe dar as ferramentas que você vai buscar para fazer esse estudo. Entendem? Mas eu acho que depois eu vou fazer um vídeo, deixem aí nos comentários, acho que é bacana mostrar para vocês entenderem melhor. Mas muitas vezes você precisa de uma discussão mais profunda, você quer entender melhor aquele autor. Digamos que você não tem condição, a princípio, de comprar os 6 volumes da literatura no Brasil, de Afrânio Coutinho. Você quer um livro só que aprofunde um pouco, mas nem tanto, entende? Você tenha na mão um manual que serve para o seu estudo aí, inicial. A História Concisa da Literatura Brasileira é o livro. Eu já falei várias vezes aqui, quem acompanha o canal já está cansado de ouvir eu indicar. Porque esse autor, ele faz isso. Alfredo Bozzi, ele, em um livro só, ele traz as informações sobre a literatura brasileira desde o seu surgimento até o século XX. Inclusive um período mais longo do que os 2 autores que eu já mostrei, né? Porque ele é mais contemporâneo nosso, ele é mais próximo da gente. Então, qual a relevância disso aqui? Primeiro, a abrangência, né? Segundo, o fato de que ele consegue ser conciso. Então, às vezes é isso que você precisa no estudo inicial. Você quer entender a literatura brasileira e aí depois você vai buscar outras coisas. Ninguém se torna especialista em literatura brasileira lendo só isso, tá? Mas é um grande primeiro passo. Além disso, ele tem uma visão sociológica muito interessante. Ele está o tempo todo preocupado em entender o contexto, os determinantes políticos, sociológicos que estão envoltos nas obras, né? Ou seja, influenciando as obras, por elas sendo influenciados, a relação das obras com a sociedade. É uma abordagem que eu gosto muito. Então, para quem não tem muito dinheiro para investir a princípio e quer uma obra para já dar os primeiros passos, está aqui, né? O História Concisa da Literatura Brasileira. É um livro que eu considero fundamental. Aí depois, num segundo momento, você pega uma história mais ampla, né? Eu diria até que o exercício é o seguinte, né? Você parte desse aqui, seria o primeiro livro que eu compraria, tá? O primeiro livro que eu compraria. Depois, eu iria para uma história mais longa da literatura brasileira, poderia ser, né, esse aqui, de Afrânio Coutinho, os 6 volumes dessa aqui, ou os 3 volumes lá da História da Literatura Brasileira, de Massa Moisés, enfim, existem algumas opções. Depois que você faz esse trabalho, você já começa a dizer assim, eu quero me especializar no autor X. Aí você lê as obras do autor, né, evidentemente, às vezes você até começa pelo autor, né, pela leitura da literatura, mas digamos que você quer fazer esse trabalho mesmo de especialista, aí você já leu antes, você pega o de Bozzi, pega o de Afrânio Coutinho ou de Massa Moisés, e aí você já definindo o autor que você quer estudar, você pega o de Carpo e vai atrás de algumas referências sobre aquele autor. Você compila algumas coisas, você busca algumas coisas, e aí o próximo passo é o quê? O seu autor é um poeta, um romancista. E aí você pode buscar livros que estudem a poesia e o romance brasileiro. Entende? Que isso vai lhe ajudar muito a entender um pouco melhor como que esse autor se situa dentro do conjunto de outros autores que escrevem aquele mesmo gênero e que dialogam com essa estrutura. Eu trouxe aqui 2 obras também nesse sentido, tá? Eu trouxe, por exemplo, o Poesia Brasileira e Estilos de Época, de Alquimeno Bastos. Esse livro é bacana porque, como ele se detém só em poesia, ele tem a oportunidade de falar bem das características que definem a poesia em cada momento. Por exemplo, o que é que define a poesia romântica? O que é que define a poesia barroca? Mas não só falar, ele exemplifica. Isso é bacana neste livro, né? Ou seja, você vai ver o tempo todo citações de poetas, trechos de poemas na íntegra, etc. Porque não fica só aquela teoria, né? Ou seja, tem exemplos para você entender na prática como aquelas características chegam nos textos.
Então, é uma obra que certamente é muito boa para quem estuda poesia. Eu também indico um livro que eu estou usando na minha pesquisa e que tem sido muito interessante. Este livro aqui, intitulado A Tradição Regionalista no Romance Brasileiro, isso aqui com certeza você só acha em sebo, tá? É um livro de José Maurício Gomes de Almeida. Wesley, regionalismo. Geralmente a gente associa ao romance nordestino da década de 30 do século passado. Geralmente. Mas o regionalismo ele é uma coisa bem mais ampla, né? Ele abrange aí, embora o regionalismo nordestino seja bem famoso, as obras sejam bem famosas, mas nós temos regionalismo no Rio Grande do Sul, no norte do Brasil, etc. Inclusive tem discussões sobre a validade do termo regionalismo. Já tem uma discussão que eu gosto muito e que eu aproveito na minha tese, que é a noção de regionalidade, que eu acho bem bacana de se trabalhar, que eu colho lá de Lígia Chiappini. Enfim, mas é uma coisa muito ampla e está longe, além de ser uma coisa ampla em sentido geográfico, é uma coisa ampla também no sentido temporal. O regionalismo ele tem bases no século XIX e ele se espraia ao longo do século XX até chegar no século XXI. Este livro aqui ele vai fazer aquele exercício de buscar as bases do romance regional lá no século XIX e trazer até o século XX. Ele vai de 1857 até 1945. Daí você já entende, quem já tem um conhecimento de literatura brasileira já entendeu que ele foi no romantismo, depois realismo, as tendências ali pré-modernistas e chegando no modernismo. É um passeio muito longo, em que ele vai observar aquelas tendências que primeiro buscaram características locais, muito ligadas ao nacionalismo, não necessariamente a um regionalismo, ele faz essa observação, mas lá no romantismo, o indianismo, o sertanismo, tudo aquilo que são bases, não se pode já dizer que é regionalismo, mas são bases do que a gente conhece como regionalismo. E aí ele vem trazendo para o século XX. Bem interessante esse estudo aqui, indico vocês procurarem. Depois que você lê isso aqui, você entende muito do romance. Embora ele não seja um livro sobre romance de um modo geral, né? Mas justamente por ele ter essa abordagem mais ampla do que falar do regionalismo de 30, como vários autores que eu tenho aqui falam do regionalismo de 30, ele pega praticamente toda a tradição romanesca do Brasil, né? Porque começou no romantismo. E ele, fazendo esse estudo, ele dá meio que um panorama desse gênero, né, na literatura brasileira. Tá? Bom, mas eu acho que dificilmente você entende uma literatura nacional se você não entende o presente dessa literatura. Tá? Todos esses autores que eu citei aqui, eles são autores que escreveram há um certo tempo. São grandes autores. Hoje em dia você não vê mais, infelizmente, a tendência de se fazer histórias da literatura. Não existe essa tendência, né? Uma tendência que a academia hoje em dia recusa. Então, não vai surgir, muito provavelmente, aí, uma grande história da literatura brasileira que situe a contemporaneidade dentro de um estudo sólido, rico, feito por um grande professor, entende? Seria ótimo. Meu sonho que isso acontecesse, mas eu acho bem difícil. Então nós temos essas obras cujos autores escreveram ali até a década de 60, 70, 80, alguns deles como Alfredo Bós, embora a primeira edição seja da década de 70, se eu não me engano, mas ele foi ainda em vida, né? Morreu recentemente, ele foi ainda em vida atualizando, trazendo novos autores ao longo, né, das várias edições. Mas, de um modo geral, fica muito precária a parte de contemporaneidade. Então, se você tem um livro sobre literatura brasileira contemporânea, isso já fica resolvido, você já preenche essa lacuna. E eu tenho aqui Literatura Brasileira Contemporânea, Um Território Contestado, de Regina Dal Castagnet. Não sei se pronunciei correto, mas enfim. É um livro que sai pela editora Horizonte, tem na Amazon para vender. E é uma excelente aquisição que você pode fazer. Aqui, ela se detém. É lógico que o recorte do que é literatura contemporânea não é algo pacífico. Eu recentemente, inclusive, em dezembro, eu dei um minicurso num congresso aqui da minha universidade, eu dei um minicurso sobre romance brasileiro contemporâneo,
O recorte que eu escolhi foi do século XXI para cá, né? Ou seja, os livros produzidos no século XXI. E citei alguns livros que foram produzidos antes. Essa autora aqui, ela publicou este livro em 2012. Então, falar só sobre o século XXI seria reduzir demais. Ela só tinha 12 anos de século, né? Então, ela vai ter aqui livros da década de 90, etc. E além disso, uma característica interessante é que ela cita também autores que publicaram antes. Você vai ver aqui ela tanto citando Marçal Aquino, Arnaldo Antunes, etc., quanto citando Machado de Assis. E essa abrangência também se dá no plano teórico. Ela usa teorias contemporâneas a ela e usa teorias mais antigas, né? Então é uma abordagem bem bacana. Mas o que não falta aqui são textos contemporâneos a nós, né? Ou seja, obras produzidas até 2012 ainda são dentro de um complexo histórico que é uma literatura nacional, são obras recentes. E os textos aqui, eles tratam de alguns temas, algumas tendências interessantes, né? Pluralidade escrita, o lugar de fala, autoria e resistência, o narrador e suas circunstâncias, espaços possíveis, um mapa de ausências. Discutir uma série de questões relevantes sobre a literatura contemporânea, alguns temas, algumas tendências. Eu tenho vontade de trazer um vídeo, tenho vontade não, vou trazer, só não sei quando, um vídeo sobre literatura contemporânea. Talvez eu até divida em poesia e romance, né? Poesia e narrativa, sei lá, porque eu acho bacana, é uma coisa que eu tenho estudado bastante, tenho produzido textos, tenho um ensaio pronto aí sobre isso, dei minicurso, então é algo que eu tenho convivido bastante com a literatura contemporânea e acho bacana a gente comentar isso aqui. É uma literatura muito interessante, com algumas das reivindicações que estão presentes aí na sociedade, e que por isso mesmo merece ser lida, conhecida, estudada naquilo que ela tem de muito bom para trazer, entendida nos seus exageros, etc. Bom, eu trouxe aqui algumas obras, acho que umas 5 obras, creio que, percebam, partir de história da literatura muito ampla, né, bem detalhada. Cheguei numa história da literatura mais curta, mais concisa, né, que é a história de Bose, né? Falei de um livro que traz uma bibliografia para você se aprofundar em alguns autores, etc., que é o de Carpo. Trouxe textos sobre gêneros, né, então poesia e romance, e trouxe um texto sobre literatura brasileira contemporânea. Material não falta, né? É lógico que muita coisa boa ainda tem para se indicar sobre literatura brasileira e novos vídeos virão, como outros já tinham sido publicados antes, mas acho que por hoje, principalmente por ter trazido essas 2 novidades que voltaram recentemente para os catálogos, o vídeo já ficou com uma contribuição bem bacana para dar para a formação de vocês. Eu agradeço muito pela audiência de vocês e até o próximo vídeo.